Olha, ele já foi governador do estado do Piauí, ministro, senador. Durante a gestão como governador, ficou bastante lembrado pela reabertura do Banco do Estado do Piauí, por sanear as dívidas da Agespisa. E agora passa a ser presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE aqui no estado. Nós estamos falando do ministro, senador Freitas Neto, que está aqui conosco no estúdio do Jornal do Piauí. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, agora presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores de todo o estado do Piauí, da nossa TV Cidade Verde. Bom, o senhor assume o SEBRAE num período bastante turbulento da economia, mas ao mesmo tempo num período em que muitas pessoas estão fazendo a opção pelo empreendedorismo. Qual o desafio que o SEBRAE possui dentro deste cenário? Veja bem, o SEBRAE é uma instituição que hoje é reconhecido o seu trabalho nessa área, exatamente que você acaba de se referir, de apoio ao micro e ao pequeno empreendedor, aquela pessoa que resolve tocar um negócio por conta própria, não é? E o SEBRAE, tanto em vários estados do Brasil, em cada unidade da federação, tem uma unidade do SEBRAE, que é coordenado por um Conselho Deliberativo Nacional, e nos estados, evidentemente, são independentes, cada um tem um Conselho Deliberativo Estadual e uma diretoria executiva, e ele exatamente atua no sentido de ajudar a esses ou pretensos microempresários, microempreendedores, a fazer o seu próprio negócio. Então, ajuda desde o momento em que a pessoa quer se orientar para colocar um negócio, até como é que ele vai buscar recursos em banco, ou até treinar a pessoa para exercer aquelas funções. E é altamente importante, e você disse, realmente no momento desse em que o país convive com a taxa de desemprego muito alta, desde a crise econômica, nós estamos aí com 12% de desemprego, é altíssimo, né? 12, 13 milhões de desempregados. E aí aumenta mais ainda a importância do SEBRAE, porque ele adestra muita gente, prepara muita gente para tocar o seu próprio negócio. O desafio não é maior, porque eu conheço há muito tempo toda a equipe técnica do SEBRAE, ela é altamente muito bem preparada para tudo isso. E o SEBRAE tem tido sorte nas suas direções, tanto nas diretorias executivas, quanto nos presidentes do Conselho Deliberativo. Foram todos eles prestados grandes serviços, e é por isso que é uma instituição que realmente tem muito prestígio, tem muito conceito, quer no Piauí, quer no plano nacional. Uma gestão de 4 anos, presidente, o que é que o senhor destacará como prioridade na sua atuação à frente do Conselho Deliberativo do SEBRAE? Veja bem, dentro das funções do SEBRAE para a qual ele já existe, mas é evidentemente que eu me elegi ontem, eu ainda vou ter uma conversa, já até marquei com os atuais dirigentes, nós vamos verificar o que está sendo executado, vou procurar saber minuciosamente, é do meu estilo, e também aquilo que está preparado, né? O SEBRAE tem planos, ele não vive de improviso, ele já tem planos que ele já deverá seguir já no próximo ano. Nós vamos, evidentemente, verificar isso, ver quais são as pretensões que chegam, né? Os anseios dessa clientela atual, o potencial do SEBRAE, e procurar atuar realmente de acordo com as demandas do Estado. E, sem dúvida nenhuma, eu vou ter ainda, provavelmente essa semana, as primeiras conversas para que a gente possa já começar a colaborar efetivamente com os futuros objetivos do SEBRAE, que estarão sempre dentro dessa linha para a qual ele existe. Além da sua atuação política, histórica, o senhor demonstra também uma capacidade administrativa muito grande no período que passou como governador, como gestor da coisa pública. O senhor tem também um conhecimento da relação do empreendedor com o conjunto de leis e de normas e de carga tributária, até porque o senhor já é conselheiro, através da FIEP, do SEBRAE. O que o senhor acredita que seja mais urgente nesse momento, no Brasil, em termos de reformas, para que o empreendedorismo possa ser uma forma de sairmos o mais rápido possível desse cenário de crise? Deixa eu lhe dizer, antes de passar para a sua resposta, realmente eu sempre atuei em política, tive todas essas funções públicas eletivas, de deputado, prefeito, governador, senador, mas também tive muitas funções técnicas e administrativas, né? Aquilo que o pessoal chama de anfíbio, né? Joga... presidente da Telepisa. Presidente da Telepisa, diretor administrativo
da GESPISA, né? Fui secretário de Estado. E agora diretor de Assuntos Econômicos da FIEP, né? Sou diretor de Assuntos Econômicos, com muita honra. Então, e veja bem, quando eu cheguei aqui, formado, depois de passar 8 anos em São Paulo, fazendo o 2º grau, depois a faculdade, formei em Ciências Econômicas, quando eu vim trabalhar aqui, por feliz coincidência, eu entrei num órgão chamado Fomento Industrial do Piauí. Era um dos primeiros órgãos aqui que trabalhava já nessa questão de quem queria abrir, só que ele era mais voltado para a indústria. Para a indústria. Administrava, inclusive, o distrito industrial que existia aqui próximo ao Parque Piauí. Não é? E dentro do Fomento Industrial do Piauí tinha um núcleo chamado Núcleo de Assistência Industrial, NAI, que você, para trabalhar nesse núcleo, tinha que fazer um teste, porque era fruto de um convênio do FOMIMP com a Sudene, que remunerava os técnicos que fossem lotados no NAI. E esse NAI, Núcleo de Assistência Industrial, para onde eu trabalhei como economista, antes de ser convidado para ir para ser diretor da GESPISA, Administrativo e Financeiro. E esse NAI virou no futuro NAG, Núcleo de Assistência Gerencial, depois virou SEAG, depois virou SEBRAE com C e depois SEBRAE com S, ou seja, eu sou lá do órgão que deu a origem ao SEBRAE. Então, dito isso, quer dizer, eu passei por várias funções também de natureza técnica e administrativa. Com relação ao que nós precisamos, o Brasil tem um péssimo ambiente de negócios. O Brasil tem um sistema tributário que, além de onerar muito o produtor e a população, ele é altamente complicado. É preciso fazer uma reforma tributária, nem que seja para simplificar o sistema tributário. Ele é muito mais simples em outros países. Então, no Brasil, a empresa gasta dinheiro até para ter um aparato para pagar um imposto em dia para não ser multada amanhã. Então, nós precisamos de uma reforma tributária e precisamos racionalizar a gestão mesmo do poder público nacional, dos estados, do município, melhorar o ambiente de negócio. Os empresários se queixam muito, eu trabalho na Federação das Indústrias, que é o pequeno, o médio ou o grande, se queixam muitas vezes da relação com o poder público nos 3 níveis. É preciso que todo mundo entenda que o Estado em si, o governo, o poder público federal, nacional, municipal, ele não gera recursos, ele arrecada o recurso gerado pelas atividades produtivas, pelo comércio, pelo serviço, pela indústria, pela agricultura. Então, eu quero que esse presidente da República acerte que o Brasil retome o seu caminho. Nós passamos 3 anos de recessão, mas estamos crescendo muito pouco, né? Tivemos crescimento zero, agora estamos com que talvez esse ano vá a 2%, crescimento do PIB no máximo. Então, precisamos crescer para poder atender as demandas, poder empregar, acabar com esse desemprego. E o Estado brasileiro e os Estados federados têm o dinheiro para aplicar naquilo que é importante, que são os serviços essenciais ainda. A educação, a saúde e a infraestrutura. E esse ambiente, esse debate, essa situação, o Estado também vive, mesmo sendo uma transição de um governo, de um mesmo governador. Ou seja, de uma gestão comandada pelo governador e vai vai iniciar uma outra gestão sob o comando do mesmo governador que foi reeleito em outubro. E há um debate em torno de enxugar a máquina, cortar despesas, reorganizar o Estado administrativamente. O senhor viveu situação semelhante. O que é que o senhor recomenda? O senhor soube, inclusive, que o senhor teve o senhor foi consultado no documento do Progressistas, que resultou exatamente nessa proposta de dar apoio ao enxugamento, à redução da estrutura administrativa do governo. Veja bem, o meu tempo foi pior, porque o meu tempo era obrigado a mexer com o pessoal. Hoje, talvez não seja preciso, né? Não é preciso. No meu tempo tinha muita gente que era chamada GR, que eram umas folhas suplementares, que eram ilegais, que eu tinha a obrigação de ordem legal, não só de ordem financeira, porque eu peguei o Estado com salário atrasado 3 meses na capital, 4 meses no interior, porque a receita era menor do que a despesa da folha. Então, o governo foi atrasando, não é? E, evidentemente, aquilo não podia continuar daquele jeito. Eu peguei numa situação bem pior, hoje não é o caso. Mas é o caso, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse foi o sentimento do progressista, do senador Ciro, eu conversando com ele. Ele conhece o panorama econômico nacional, conhece o panorama econômico estadual e verifica que tanto o governo federal não tem dinheiro para atender as principais demandas da população, o governo estadual também está com problemas, a Previdência tem um déficit de acima de 1 bilhão por ano, né? O Estado muitas vezes não tem recursos para contrapartida de convênios ou de empréstimos, às vezes deixa de gastar dinheiro que vem, às vezes até dado, porque não tem a contrapartida, enfim.
tem que racionalizar a administração pública. O que ele acha? Por exemplo, ele acha que tem muitas secretarias, o progressista, né? Secretarias fazendo a mesma coisa, as secretarias e coordenadorias, 2, 3, 4 fazendo estradas, 2, 3, 4, 5 fazendo calçamento, enfim, coisas que não é para existir, porque você pensa que não dá despesa, acha que é só um DAS que tem lá e a pessoa... Não, cada órgão desse gera uma despesa muito grande. E se essa despesa está sendo feita em dobro ou 3 vezes por 3 órgãos fazendo a mesma coisa, é melhor que esses recursos sigam diretamente para apoiar a educação, para apoiar a saúde, para apoiar a infraestrutura. Essa, a meu ver, foi a intenção do progressista, a gente chamar a atenção do governador, que é um homem sensível, que é um político que se elegeu governador 4 vezes, então contra fatos, não há argumentos, é o maior político do Piauí, quem foi governador do Piauí 4 vezes, mas que tem, sem dúvida nenhuma, ele conhece, ele é um homem inteligente e sabe que vai dar atenção à gestão, porque vai chegar um ponto que vai terminar atrasando salários ou então deixando de prestar serviços para a população como um todo. O Estado vira autofágico, ou seja, tudo o que arrecada é para gastar com ele mesmo, para se manter. E a população em si não recebe os benefícios do Estado. Penso que o senador Ciro e o seu partido realmente quiseram chamar a atenção, que o governador já conhece de perto, porque ele está lá no dia a dia e vê as dificuldades, principalmente no momento que não é fácil, que é o momento de recessão econômica. Eu queria agradecer o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Freitas Neto. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.